Em 6 de janeiro de 2023, na Rich Neck Elementary, aqui em Newport News, havia uma única pessoa que tinha tanto a autoridade para agir em uma crise, quanto o conhecimento de que uma crise estava acontecendo. Meu nome é Josh Jenkins, sou o promotor público designado para conduzir a acusação neste caso. Minha assistente jurídica, Megan May, me auxilia. E agradeço a todos vocês, como o juiz já disse, pelo seu serviço. Sei que é inconveniente ser jurado, mas este caso é importante para todos os envolvidos. E agradeço por cumprirem seu dever, e sei que vocês o farão. No dia 6 de janeiro de 2023, os pais das crianças que estudavam na Rich Neck Elementary e as próprias crianças acordaram para um dia normal. Eles prepararam os lanches, pegaram o ônibus escolar, entraram em seus carros, foram andando até a escola, como vocês ouvirão. E para eles nada estava diferente naquele dia. E enquanto os pais observavam seus filhos com as mochilas nas costas entrando naquele prédio, esses pais confiaram o cuidado dessas crianças àquela escola. Eles têm uma promessa de que, quando eu levo meu filho para a escola vai mantê-lo seguro. Mas as evidências vão mostrar que não foi exatamente isso que aconteceu. Eu entendo, e talvez você entenda, que nesse incidente uma professora foi baleada. Isso é uma tragédia horrível, e eu realmente sinto muito pela senhorita Werner. Este caso não é sobre a senhorita Werner. Este caso é sobre as crianças que viveram esse evento na sala de aula da senhorita Werner. 20 delas. É disso que se trata este caso. Vocês vão ouvir essa professora porque ela presenciou os acontecimentos, mas ela é uma testemunha. As vítimas desse crime são as crianças. A doutora Ebony Parker, era a vice-diretora da escola primária Rich Neck na época. Ela era a pessoa que recebia para cuidar dessas crianças. E por volta das 11h40 da manhã, a senhorita Werner tinha visto uma criança em particular, que vocês vão descobrir que tem um longo histórico. Um longo histórico de problemas disciplinares, dos quais o Dr. Parker já estava ciente muito antes de 6 de janeiro de 2023. Mas a senhorita Werner observou algo sobre esse aluno que a preocupou. Vocês vão ouvi-la e vão saber qual era essa preocupação. E então ela vai contar que procurou a doutora e a alertou. Que essa criança, a quem nos referimos como JT, estava em um momento de agressividade. Você vai ouvir que ela disse: "Eu não sei o que vou fazer se ele me bater." Esse é o conhecimento que o Dr. Parker tinha sobre o histórico de JT. Isso eu sei, mas às 11h45 da manhã... Senhorita Werner entra, diz ao Dr. Parker que JT está violento, e o Dr. Parker não responde a ela, olha para ela com um olhar vazio por um momento e depois volta ao seu trabalho em seu escritório. O aviso foi ignorado. Você vai ouvir que o passado dessa criança significa que nenhum aviso deve ser ignorado. Porque você vai ouvir de um professor que ensinou JT no ano anterior. Você vai ouvir sobre a violência que esse professor sofreu nas mãos de um herói. E você vai ouvir sobre o relato que esse professor fez ao Dr. Parker naquela reunião. E que a resposta do Dr. Parker foi um olhar vazio, olhar para baixo, não responder. A mesma resposta que ela teve às 11h45, no dia 6 de janeiro de 2023.
Mas esse não foi o único aviso. Às 12h20, uma especialista em leitura diz ao Dr. Parker que acha que talvez JT esteja com uma arma de fogo. Ela diz que pode ser de brinquedo ou de verdade, não sei. Ela acha que JT está com uma arma de fogo. Ela diz, vou revistar a mochila dele. Doutora Parker realmente não responde a ela, mas ela vai e revistou a mochila. Não encontra nada sobre isso. Enquanto isso, há algumas observações preocupantes acontecendo no parquinho com JT. E você vai entender por que os professores e orientadores acabam esperando por isso. JT tirou aquela arma de fogo da mochila, colocou no casaco e está andando com ela em um parquinho cheio de alunos do ensino fundamental na Rich Neck Elementary School. Você vai ouvir que ele mostrou para outro aluno que então denunciou. Jovem RR relatou exatamente o que tinha visto para um professor. Ele estava apavorado, compreensivelmente abalado, chorando quando relatou o que tinha visto. Às 12h30, aquele especialista em leitura volta para o Dr. Parker e diz: acho que ele está com a arma no casaco. Não faça isso. A mãe dele vai chegar logo. Só posso imaginar como isso pode ter... Já, mas por volta da 1h, um orientador vai até o Dr. Parker e diz: quero revistar a criança. Posso fazer uma revista pessoal nele? Ela diz que não. A mãe vai modelar por anos. Por mais de 1 hora, várias pessoas foram até a doutora Parker e disseram a ela que havia uma criança armada em uma escola primária correndo por aí, interagindo com crianças na sala de aula, crianças no parquinho, crianças nos corredores. Vários avisos foram levados diretamente a ela. Ela diz para não fazer nada. Ela diz para revistar a criança? Não. Ela pede para chamar a polícia ou chamar ela mesma? Não. Ela remove a criança da sala de aula e a separa? Não. Ela nem sequer se levantou da mesa. Ela nem saiu do escritório. Aviso após aviso após aviso, ela não fez nada. A crise neste caso não começou com o disparo da arma. A crise neste caso começou às 11h45 da manhã, quando a senhorita Werner inicialmente avisou o Dr. Parker de que havia um problema. Esse era o momento para Parker sair do escritório e investigar. Existe um momento que será descrito para você por uma testemunha, a música Stand and Deliver, em que, depois de tudo o que ela agora sabe, todas as suspeitas que ela ouviu e repetidamente ouviu pessoas dizendo que esse Kovac e outros estão indo contar ao Dr. Parker, ela vê JT na sala de aula usando um casaco verde. Ela está nervosa. E num instante ela o vê sacar aquela arma e apontar diretamente para o rosto dela. E antes que ela tenha chance de fazer qualquer coisa além de levantar a mão, JT dispara aquela arma. Acerta esta mulher. No momento em que ele dispara aquela arma, há 19 crianças. Por isso te digo que este caso não é sobre este aqui. Este caso é sobre as 19 crianças cujas vidas foram colocadas em perigo naquele momento, mas também nos momentos anteriores.
Aquelas crianças estavam, algumas delas, entre a arma e esta mulher. Algumas delas, um leve movimento da arma poderia ter atingido uma criança em vez da senhorita Werner. Elas estavam bem ali. Algumas estavam lado a lado com o atirador. Todas elas, você vai saber, assistiram enquanto a professora segurava o peito. E sangrou diante dessas crianças, que, gritando de horror, correram pelo corredor até a sala de outra professora, e a senhorita Werner correu até a secretaria e desabou no chão. Onde estava o Dr. Parker nesse momento? Ela havia trancado-se em seu... A escola estava em confinamento? Ainda não. Ainda não. Mas poucos minutos após a senhora Werner entrar na sala, uma recepcionista, a senhorita Ohlmeyer, finalmente coloca a escola em confinamento. Eu a parabenizo por ter feito isso. Ela deveria ter perguntado. E também foi Muito pouco e tarde demais. De volta à sala da senhorita Werner, a senhorita Kovac apareceu, a especialista em leitura de quem falei antes. Ela conhece JT. Ela conhece o histórico dele. E quando ela ouviu aquele tiro, ela sabia exatamente o que tinha acontecido. E ela foi direto para aquela sala de aula. Ela encontrou naquela sala de aula a arma caída no chão. Você vai descobrir que aquela arma continha 7 munições, mais uma que ficou presa no mecanismo da arma de fogo. Então, 8 que não foram disparadas. Amy Kovac entra naquela sala e simplesmente imobiliza JT num abraço de contenção enquanto liga para o 911. Ela segura aquela criança ali até a ajuda chegar. Ela vai te contar que o tempo todo ela dizia que ele estava xingando. Ele explicou que atirou em quem dava aula para ele. E ela estava dizendo, como a professora exemplar que é, não use esse tipo de linguagem, você sabe que não deve. Ela está apenas fazendo o melhor que pode para controlar a situação sozinha na sala de aula onde um professor acabou de ser baleado. Senhora Kovac, a especialista em leitura, também foi quem revistou a mochila depois de avisar o doutor. Parker, foi isso que ela disse. Uma tarefa que não acho que especialistas em leitura devem fazer em uma emergência. E o motivo pelo qual eu não acho isso é porque a política da escola na época dizia exatamente isso. Richland havia adotado um plano de gerenciamento de crises. E esse plano exigia que professores e membros do corpo docente relatassem situações de crise à direção da escola e exigia que a direção da escola tomasse providências. Uma dessas políticas do manual de Newport News, como você vai aprender, era que, no caso de revistar um aluno, isso só poderia ser feito por um administrador ou por um agente de segurança da escola. Durante o tiroteio, não havia agente de segurança escolar no prédio, pois ele era compartilhado com outra escola e estava lá no momento. Então, no momento dessa crise, havia exatamente duas pessoas no prédio que tinham autoridade de acordo com a política para agir. E essas duas pessoas eram o diretor, Senhora Newton, e o vice-diretor, Dr. Parker. Mas deixe-me lembrá-los de como comecei hoje. Só havia uma pessoa que tinha tanto o conhecimento da crise em andamento quanto a autoridade para agir. Enquanto a senhorita Newton, a diretora, certamente tinha autoridade para agir, ela não fazia ideia de nada disso. Porque o Dr. Parker, nem qualquer outra pessoa, Se deu ao trabalho de contar para ele.
A senhorita Newton, como verá, não foi informada de nenhuma dessas suspeitas naquele dia. Ela não sabia que nada disso estava acontecendo até aparecer uma arma. Então ela tinha autoridade, mas não sabia que havia um problema. Só o Dr. Parker tinha as duas coisas. Quando vocês ouvirem esses membros do corpo docente, eles vão lhes contar que eles gostariam de ter violado a política. Olhando para trás, não haverá dúvida. Eles se arrependem de ter seguido a política de Newport News. Eles vão te dizer um por um que gostariam de ter apenas revistado o garoto e pego a arma, ou que gostariam de ter simplesmente chamado a polícia. É isso que eles dizem depois com o benefício da retrospectiva. E sabe de uma coisa? Eu apostaria que o Dr. Parker também gostaria de ter agido diferente naquela situação. Eu gostaria. Mas aqui está a diferença. As políticas que estavam em vigor permitiram, na verdade, exigiram que o Dr. Parker agisse. Os professores, por outro lado, e o corpo docente, se agissem, estariam agindo contra as políticas que estavam em vigor na época. E essa é uma diferença significativa. Havia apenas uma pessoa na escola naquele dia que tinha tanto a autoridade para agir quanto o conhecimento da crise em andamento. Essa pessoa, como verá, era o Dr. Parker. Muitas pessoas sabiam que a crise havia começado. 2 pessoas tinham autoridade para fazer algo a respeito, mas só uma tinha as 2 coisas. Durante o decorrer deste julgamento, vamos mencionar muitas iniciais. Não estamos dizendo os nomes das crianças porque não queremos expor seus nomes e deixar que essa seja a história delas para sempre. Estamos pedindo a todos que testemunham e a todo o pessoal que usem as iniciais. Eu digo isso porque vão ser muitas iniciais. O juiz falou com vocês sobre fazer anotações mais cedo, e isso é uma escolha de vocês. Esses materiais serão distribuídos para quem quiser fazer anotações daqui a alguns instantes. Deixem-me encorajá-los dizendo que quase todas as provas importantes deste caso vão aparecer pouco a pouco, peça por peça, como um quebra-cabeça, detalhe por detalhe, de várias testemunhas que vão depor. E quando vocês voltarem para deliberar ao final de tudo isso, tudo o que vocês terão é a sua memória. E suas anotações para ajudar a refrescar sua memória. Vocês não poderão ter o depoimento lido novamente para vocês, como o tribunal apontou. E muitas vezes eu tive a experiência de jurados decidindo fazer uma pergunta que é: o que fulano disse em seu depoimento? Eles sempre são avisados pelo juiz que não podemos responder a essa pergunta. Vocês têm que confiar na própria memória. Então já estou avisando, vamos jogar muitas iniciais para vocês, muitos detalhes para vocês. E quando o juiz instruir vocês sobre a lei ao final desse processo, vocês terão que se lembrar de tudo desses detalhes para poder decidir este caso. Então, eu peço que vocês realmente prestem atenção às testemunhas e sugiro que façam anotações para ajudar a refrescar a própria memória, porque no final vocês terão ouvido muita coisa de muitas pessoas do júri. 6 de janeiro de 2023. 20 alunos entraram na sala de aula desse aluno e suas vidas foram mudadas para sempre. O trauma que eles vivenciaram é invisível e você vai ouvir de alguns dos pais sobre esse trauma.